Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 7 de julho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Conselho Nacional de Justiça inicia a ação de documentação para adolescentes do socioeducativo. Virgínia Alves. A mobilização acontece até 19 de julho em todo o país e inclui a emissão de certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho. Corregedoria Nacional da Justiça atualiza as regras do Programa Nacional de Enfrentamento ao Subregistro. Supremo Tribunal Federal convoca audiência pública para discutir pejotização em contratos de trabalho. Diego Brião. Na exposição, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a discussão sobre a pejotização tem inegável relevância econômica e social, além de ter se tornado prática recorrente entre empresas de todos os portes e segmentos. E ainda, Supremo ouve especialistas sobre propaganda de alimentos nocivos e também remédios. Agora são 6 horas e 17 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a validade da exigência de que a Fazenda Pública apresente documentos e cálculos do valor devido para o início do cumprimento da sentença nos juizados especiais. A regra geral do Código de Processo Civil prevê que o vencedor da ação apresente os valores da execução, mas para o plenário, a inversão dessa obrigação é legítima, pois evita atrasos desnecessários na conclusão do processo judicial. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário com agravo com repercussão geral. A tese fixada, portanto, deve ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça. No caso em análise, o Estado de São Paulo questionava a decisão do Tribunal de Justiça local que impôs à Fazenda Pública o dever de indicar o valor devido no cumprimento da sentença. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da arguição de descumprimento de preceitos fundamentais 219, que validou a obrigação da União de elaborar os cálculos para execução de sentenças nos juizados especiais federais, também deve ser aplicado aos juizados da Fazenda Pública. No STF, a tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: é possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início de cumprimento de sentença nos juizados especiais nos termos da ADPF, e é fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início de execução de sentença em juizados especiais. E o STF convoca a audiência pública para discutir a pejotização em contratos de trabalho. A medida vai contribuir para o debate sobre limites e também balizas para a contratação de pessoas jurídicas na prestação de serviços. Quem traz as informações é o repórter Diego Brião. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, convocou uma audiência pública para discutir a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada pejotização. O despacho foi proferido no recurso extraordinário com agravo número 1.532.603, que teve repercussão geral reconhecida neste ano. Na exposição, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a discussão sobre a pejotização tem inegável relevância econômica e social, além de ter se tornado prática recorrente entre empresas de todos os portes e segmentos. Neste sentido, é imprescindível, segundo ele, a definição de critérios claros e objetivos para a caracterização de eventual fraude, de forma a garantir transparência e proteção a empregadores e trabalhadores. A audiência pública deverá ser realizada na data provável de 10 de setembro. Entidades e interessados em participar do evento devem se inscrever até o dia 10 de agosto pelo formulário eletrônico que está disponível no site do STF. A relação de inscritos habilitados será disponibilizada também no portal do Supremo Tribunal Federal no dia 15 de agosto. Da agência Rádio Web, Diego Brião.
E o Supremo convocou ainda outra audiência pública, essa sobre propaganda de alimentos nocivos e também remédios. Os detalhes com a repórter Karina Chagas. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, convocou para o dia 26 de agosto uma audiência pública para discutir as regras sobre propaganda de medicamentos e de alimentos nocivos à saúde. O objetivo é ouvir contribuições de especialistas do poder público e da sociedade civil sobre o assunto. Os temas são objetos da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e sob a relatoria de Zanin. A associação argumenta que resoluções da Anvisa que tratam de propaganda, informações e outras práticas de divulgação e promoção de alimentos e medicamentos trazem restrições à publicidade que só poderiam ser criadas por meio de lei federal. Para a associação, a medida afeta a liberdade econômica porque não está informando ao consumidor. Na avaliação de Zanin, o debate público possibilitará um exame detalhado sobre o direito do consumidor à informação e os limites para restrições à publicidade de medicamentos e alimentos com potenciais nocivos à saúde pública. Pessoas e entidades poderão manifestar interesse em participar da audiência pública até o dia 4 de agosto. Os participantes serão selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica e conhecimento dos pontos de vista a serem defendidos. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. No próximo bloco, a ação da Justiça garante documentação para adolescentes do socioeducativo. E ainda, Semana Nacional Registre-se é antecipada e tem o público ampliado. São 6 horas e 22 minutos, o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. CNJ inicia ação de documentação para adolescentes do socioeducativo. Confira agora detalhes com a repórter Virgínia Alves. O Conselho Nacional de Justiça deu início a uma ação nacional para garantir a emissão de documentos civis a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A mobilização acontece até 19 de julho em todo o país e inclui a emissão de certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho. Documentos fundamentais para o acesso a direitos e políticas públicas. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça e conta com a parceria dos tribunais e órgãos responsáveis pela documentação civil. O objetivo é facilitar a reintegração social desses jovens, assegurando o primeiro passo para o exercício pleno da cidadania. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. E a Corregedoria Nacional amplia público atendido e antecipa a Semana Nacional Registre-se. Diego Breão está de volta e traz as informações. O acesso à documentação básica e ao registro civil deve se tornar mais fácil e inclusivo para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O provimento número 199/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça atualizou as regras do Programa Nacional de Enfrentamento ao Subregistro. Entre outras mudanças, amplia o público atendido pela ação. A norma, que revoga o provimento 140/2023, passa a beneficiar diretamente 15 grupos sociais em situação de vulnerabilidade, como pessoas trans, indígenas, quilombolas, refugiados, idosos institucionalizados, mulheres em situação de violência encaminhadas às instituições de acolhimento, pessoas que estejam vivenciando estado de calamidade pública declarado pela autoridade do Poder Executivo, trabalhadores rurais, entre outros. O novo provimento facilita a assistência de pessoas vulnerabilizadas ao desburocratizar a obtenção de gratuidade destes documentos civis por meio da autodeclaração de hipossuficiência econômica. Outra mudança relevante é a alteração da data da Semana Nacional Registre-se. Ela passa a ser realizada preferencialmente na segunda semana de abril, antecipando-se ao calendário anterior, que era em maio. A iniciativa voltada à erradicação do subregistro civil de nascimento e à promoção do acesso à documentação civil básica para as pessoas e populações em vulnerabilidade deve seguir mobilizando corregedorias estaduais, cartórios e entidades parceiras em mutirões nas capitais do país, ao menos uma vez por ano. Da agência Rádio Web, Diego Breão.
E o texto da resolução que vai dispor sobre a política de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário vai contar com a participação de pessoas jurídicas e físicas. Para isso, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Comitê de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial, abriu uma consulta pública não só para dar visibilidade à matéria, como para receber as sugestões para o conteúdo do ato normativo que vai ser apreciado pelo plenário do CNJ. Os interessados têm até o dia 21 de julho para fazerem sugestões ao texto. Após identificação, os participantes vão ter acesso à minuta da redação e vão preencher um documento online com sugestões de mudanças ou exclusão de dispositivo contido nessa resolução, bem como se possuem sugestão de um novo dispositivo a ser incluído. Cada uma dessas duas questões é desdobrada em 3 itens. No caso do respondente sugerir mudança ou exclusão de dispositivo da resolução, ele deve identificar qual item deve ser alterado ou excluído e qual a proposta ou melhoria de substituição, se houver, além, é claro, de expor a justificativa para essa sugestão. A segunda parte do formulário questiona se o participante possui sugestão de um novo dispositivo na resolução. Em caso afirmativo, é preciso informar o teor da sugestão, em qual ponto da resolução esse novo dispositivo deve ser incluído e qual a justificativa para essa defesa. Para cada item a ser sugerido no formulário, os respondentes vão ter espaço máximo de resposta de 800 caracteres. Agora são 6 horas e 29 minutos, a seguir um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes brasileiras. Comissão Executiva do Tribunal de Pernambuco se reúne para discutir ocupação de vagas prisionais. Destaque de Cid Marcos. A primeira reunião dos integrantes da Comissão Executiva do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco para a implantação da Central de Regulação de Vagas foi realizada no formato híbrido. A medida atende à arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 347, e o Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, pena justa, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Jovens do Sistema Socioeducativo do Pará participam de programação cultural. Destaque de Mércia Lívia. 2 grupos de adolescentes se juntaram aos visitantes do Teatro da Paz e do Museu da Imagem e do Som, em Belém, no Pará. Para os jovens cumpridores de medida socioeducativa, a experiência foi mais que um passeio de férias escolares. Foi um reencontro com um de seus direitos fundamentais, a garantia do acesso à cultura. A agenda fez parte da programação do 4º Caminhos Literários da Socioeducação Adolescências em Cena. Núcleo da Justiça Itinerante da Justiça Amazonense divulga novo calendário. Destaque de Sandra Pedrosa. O Núcleo da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas levará neste 2º semestre ações de atendimento a 5 regiões da capital. A primeira delas será a Zona Centro-Oeste, que a partir de hoje conta com serviços prestados na unidade móvel do tribunal. O atendimento à população se estenderá até 1º de agosto, de segunda a sexta-feira, sempre das 8 horas da manhã às 2 da tarde. São 6 horas e 32 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.